Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Somos a maioria. Segundo o PNAD, temos 51,8% de mulheres no Brasil versus 48,2% de homens. Mulheres são hoje também as responsáveis pela renda da casa. São mães e provedoras em quase 50% dos lares brasileiros. A mulher é decisora de compra e agora cada vez mais está buscando satisfazer não apenas as necessidades da família, como a dela. Saúde e estética caminham juntas quando o assunto é alimentação e nutrição, aí tem muito pano para manga. E hoje eu vou conversar com a especialista em ambos os temas, nutrição e mulheres. Érica Zago é gerente de marketing da marca Nutrify, que faz parte da marca de suplementos Integral Médica. A Nutrify já nasceu Clean Label e dobra de tamanho ano a ano. Tenho certeza que você vai ter muito insight dessa conversa. Olá, Érica, bem-vinda ao podcast do BHB. É um prazer poder falar com você aqui de mulher para mulher sobre o mercado de mulheres dentro do segmento de alimentos, bebidas e suplementos. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você sabe bem que eu sou uma audiência bem fiel aí do BHB, consumo todos os conteúdos, vou em todos os eventos, desde o primeiro, né, BHB, estou lá, principalmente porque a gente compartilha da mesma paixão pela nutrição e pela indústria de alimentos e suplementos, né? Obrigada. Com certeza, acho que vai ser um papo bem válido até por conta disso. Daqui a pouco a gente vai falar aí das suas expertises, né? Como você uniu aí o marketing e a nutrição. Mas conta pra gente, Érica, primeiro, o perfil desta mulher que a marca Nutrify trabalha. Quais as características dessa persona, né? Até pra gente, como a gente está falando de mercado feminino e ele é muito amplo, qual é esse target que vocês têm e alguns dados demográficos, questões comportamentais que você pode dividir com a gente sobre a marca e sobre a mulher? Você sabe que a gente acaba confundindo aí um pouco o target até com a persona, né? Porque o papel da nutricionista sempre foi tão importante para a Nutrify que às vezes a gente coloca esse nutricionista como um target que vira uma persona. Porque desde o nascimento da Nutrify, a gente sempre se comunicou muito com o nutricionista, né? E a gente sabe que no Brasil, a grande parte dos nutricionistas aí, embora hoje tenham tantos nutricionistas homens maravilhosos, mas a maioria dos nutris ainda é mulher. Então, essa mulher com carinha de nutricionista, que é grande consumidor mesmo de Nutrify, acaba virando o nosso estereótipo, né? A nossa persona também. E essa mulher madura, com interesses plurais, holísticos, aí, que vê a nutrição como uma aliada da sua saúde, da sua longevidade. Ela é bem ativa, super conectada, ela entende que a suplementação Clean Label aí pode ser parte do seu estilo de vida e da sua busca por mais saúde. Então, tá bem... Ela tem muito a carinha Nutrify, assim, esse interesse dela pela nutrição, às vezes não necessariamente por ser nutricionista, mas pelo interesse mesmo e por entender as diferenças aí entre os suplementos. E aí, sempre que a gente fala de persona, né, quando está conversando do ponto de vista de comunicação mesmo, você olha para ela e olha para a gente, é mais ou menos a mesma característica, né? Mas hoje a gente tem um público nosso público consumidor está entre 30 e 40 anos, especialmente feminino também. Obviamente que a gente não quer só conversar com o público feminino, não quer só ter o público feminino como consumidor, mas é de fato um público muito mais fiel aí para a marca. Muito bom. E sobre Nutrify, Érica, o que você pode falar para quem ainda não conhece a marca que está nos ouvindo aqui? Qual que é o estilo de produto que vocês têm, a missão da marca, o posicionamento, a versatilidade do portfólio? Conta um pouquinho para a gente. A Nutrify nasceu de uma necessidade ou das necessidades do prescritor, né? Basicamente, em algum momento da história da nutrição e da suplementação nutricional, esse mundo começou a ser dividido. Eu falo que isso é até uma consequência natural que aconteceu com a própria nutrição, né? A nutrição acabou se compartimentalizando, se a gente pode dizer assim, né?
a nutrição esportiva foi se distanciando um pouquinho da nutrição funcional. Em algum momento, os nutricionistas que gostavam já de suplemento sentiam necessidade de ter um suplemento com menos corantes artificiais, com menos aditivos, com menos aromatizantes artificiais. E aí a Nutrify foi justamente entendendo essa dor, ela nasceu por entender essa dor e entender que a nutrição funcional, através de seus micronutrientes aí, tinha um papel muito importante aí na vida, no dia a dia do consultório. Então, esse valor principal, esse pilar Clean Label aí, que os no-nos, tudo que a gente puder imaginar, né? Quanto mais simples, melhor. Quanto mais real foods, que inclusive é nosso slogan, né? A comida de verdade aí, melhor. Então, ela nasce exatamente com esse DNA e isso que faz com que ela se mantenha tão firme no propósito, né? É um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de Clean Label, as pessoas pensam que é basicamente ter um rótulo limpo aí, com menos ingredientes, né? Mas tem muita coisa por trás disso, questões de sustentabilidade, questões de não trabalhar com produtos geneticamente modificados, trabalhar com mais orgânicos, né? Com orgânicos sempre que possível. Então, tem questões muito importantes que a gente leva no dia a dia, mas que impactam toda uma cadeia aí, né? Não é tão simples você encontrar fornecedores que atendam essas premissas. Então, a gente tem aí desafios nesse dia a dia, mas são deliciosos, porque a hora que a gente lança um produto, a gente sabe tudo que tem ali por trás, né? Quanta coisa foi estudada para que a gente realmente tivesse um produto que atendesse aquilo que para a gente é muito importante. Nutrify é feita basicamente por nutricionistas, né? Então tem essa ciência aí como peça-chave, e aí quando a gente materializa aquilo num produto, a gente sabe de toda a ciência que está ali por trás. Então é isso que a gente tenta manter no dia a dia e tem conseguido. O portfólio hoje ainda é pequeno, é uma marca nova dentro da companhia, né? Então, a gente está crescendo, está expandindo e sempre equilibrar aí a inovação com necessidades de mercado, isso que é fundamental, né? Falando bastante em inovação, esse processo aí que é árduo e constante, né, de você trazer esses produtos que atendem às necessidades do mercado, como você comentou, como geralmente funciona isso para vocês dentro da Integral Médica, dentro da Nutrify especificamente? Hoje, para você olhar para essas necessidades, vocês investem em pesquisa? Existe alguma coisa relacionada à cocriação com esta nutricionista, talvez que você está citando aí, que ela quase que se confunde com sua persona, com seu target, ou com um consumidor comum, uma mulher de 30, 40 anos? Como que geralmente é o processo? Porque isso é algo que a nossa audiência sempre fica curiosa em entender, porque a velocidade, muitas vezes, da inovação dentro das indústrias de suplementos, ela acaba sendo maior do que de grandes indústrias de alimentos, né? Tem uma agilidade no processo mais fácil, mais fluida. E até talvez seja essa mentalidade de vamos testar, vamos colocar no mercado, se não rolar, tira e traz de volta e tudo bem, e bola para frente. Como que funciona esse processo de inovação de vocês? Conta pra gente. Verdade, é muito engraçado o quanto as pessoas se surpreendem, quem vem de outros mercados, né? Ou da indústria farmacêutica, ou da indústria de alimentos mesmo, quanto eles se surpreendem com a nossa necessidade e com a nossa capacidade de inovação, né? Isso, às vezes, para você explicar para um CFO, por exemplo, é muito difícil, né? De você explicar que é um mercado que vive de inovação, que vive de lançamentos de produto, né? Na Nutrify é muito fácil de entender porque a gente respira ciência. Todas as nossas decisões aí são baseadas na ciência da nutrição mesmo, colocando o alimento como centro de tudo. A gente tem nutricionistas em todos os departamentos da empresa. No saque, na geração de demanda, né? Os propagandistas são todos nutricionistas, no departamento comercial, até o gerente comercial é nutricionista, para você ter uma ideia. P&D, marketing, tem muito Nutri. Então, esse olhar da ciência da nutrição é fundamental, de várias faixas etárias, várias vivências e experiências na nutrição também. E a gente tem um relacionamento muito próximo com os prescritores, né? Através da equipe mesmo de geração de demanda, através das nossas outras ações de marketing. Então, essa proximidade com o prescritor, sem querer, eles acabam cocriando também, né? Com a gente. Insights
vou te dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, o xilitol era um excelente substituto, né, dos edulcorantes artificiais. Aí, em algum momento, os nutris começaram a relatar, porque foi uma coisa muito do empirismo mesmo, que, olha, os pacientes têm realmente tido um pouco mais de distensão abdominal com o uso de polióis, não sei o quê. E aí, a partir desses relatos dos próprios prescritores, com a sensação dos seus pacientes, e aí, obviamente, com o avanço da ciência, e a gente vai entendendo um pouquinho mais o papel, a gente começa a perceber a necessidade de alterar formulações ou até mesmo de lançar produtos já com algumas coisas que eles mostram para a gente que não seria que não está sendo, o resultado não está sendo tão bom. Então, isso é uma cocriação. A nutrição sempre muda muito, porque inova muito, né? A ciência sempre mostrando coisas novas para a gente. Então, a gente, assim, existe uma sede enorme por inovação, né? Mas, como eu comentei, como a gente ainda tem um portfólio muito enxuto, a gente sempre está sendo obrigado aí a mesclar a inovação e as oportunidades de mercado. Então, às vezes você tem uma necessidade de uma apresentação maior ou menor de algum produto, então isso entra para uma fila de lançamento, uma fila de desenvolvimento de produto, assim como qualquer outra inovação. E às vezes você tem que deixar uma inovação que você não sabe muito bem como seria aí, como você mesmo comentou, como seria o resultado dela no mercado, a gente deixa de lado e coloca algum outro produto que realmente o mercado está demandando. A Nutrify é uma marca nova dentro da Integral Médica, que é um grupo grande e muito consolidado, líder nacional aí em suplemento alimentar. Então, a gente acaba competindo até internamente, mesmo porque a gente tem, embora pessoas dedicadas a pesquisa e desenvolvimento de Nutrify, mas a gente acaba tendo várias áreas aí que atuam para a empresa, para a companhia como um todo, né? Então, é sempre uma questão aí de competição mesmo. Imagina a quantidade de lançamentos que todas as marcas querem fazer ao longo do ano e a gente vai disputando aí aquilo que realmente é importante para a marca, obviamente, e para o mercado. Isso que você trouxe é bem interessante, porque existem outras empresas também que têm quase que spin-offs dentro dela, startups, né, projetos paralelos, e dentro desse mercado de saudáveis acontece muito isso. E essa competição interna, como você disse, às vezes é o P&D, né? Você está lá e tem uma fila, tem uma linha, as pessoas são às vezes divididas em suas funções. Eu acho que é uma dor que muitos que nos ouvem aqui sofrem, mas vejam o quanto é relevante e quanto a gente está trabalhando nesse momento, olhando para o futuro, né, Érica? Porque é o que todas as tendências mostram, né? Para onde o mundo vai. As pessoas não vão mais consumir produtos que não sejam clean label, que tenham questões de sustentabilidade complexas. A gente sabe que é difícil as nossas empresas, a gente, né? Enquanto indústria, eu acabo falando muito a gente enquanto indústria, mas enquanto indústria, os desafios que tem, às vezes, em algumas mudanças, a gente entende todo esse cenário, mas, ao mesmo tempo, se você não investir em marcas que têm um propósito diferenciado, que vai ser mais difícil, sim, vai ser mais caro, sim, no começo, lá no futuro, você está fadado ao fracasso. Então, é legal a gente ter e aprender nesse momento, né, com essas iniciativas. Uma coisa, Carol, que a gente aprendeu muito e que a Integral Médica sempre conheceu muito e gosta muito, essa questão mesmo de estratégia de comunicação. Não adianta você achar que com uma marca você é capaz de se comunicar com todos os públicos, né? Então, essa segmentação é fundamental. E aí, a Nutrify, desde o seu nascimento, essa relação aí com o profissional de saúde ficou muito clara, né? Então, esse clean label nato que vem, assim, que é super, pra gente é mandatório, então o Nutri vai percebendo isso, tá? É nessa marca aqui que tem a transparência que eu preciso. Por outro lado, um bodybuilder, talvez que ainda não enxergue isso como valor, ele quer uma comunicação direcionada para ele também, né? Então, essa segmentação dentro da companhia é fundamental. Inclusive, hoje a gente vê cada marca como uma célula mesmo bem independente. Então, o Nutrify tem os seus colaboradores, tem a sua gestão, e cada vez mais vão se tornando unidades de negócios aí separadas, justamente por ter um público muito diferente, muito específico, uma comunicação muito diferente e até modelos de negócios muito diferentes, né?
o trade é muito diferente também. Então, a gente está sempre segmentando mesmo para que a coisa fique mais clara para todos os stakeholders aí. Imagino, né? Porque o comportamento dessa mulher talvez não seja de comprar lá no Body Shop, que é o forte, né? De outras marcas de suplemento. Deve ter, até ter algumas, mas talvez é mais a farma, é isso que você está falando, né? Um canal de distribuição. Exatamente. As negociações são diferentes, é tudo é muito característico, né? Hoje até a nossa equipe comercial também é separada, então você vê que tudo acaba tendo que ter toda uma história diferente, né? Por valores diferentes mesmo de marca. Falando, só para a gente terminar esse bloco de inovação, né, e ir mais para essa parte da comunicação, esse uso da ciência que você falou que é muito visceral por você estar muito no DNA, aonde ele também se faz presente quando você vai pensar numa formulação, Érica? Pergunto isso pensando mais nas questões aí sim mais nutricionais, né? Você vê lá que a necessidade de uma mulher de 30, 40 anos por ferro ainda é maior, de acordo com alguma referência científica, e você vai colocar mais ferro dentro do seu produto, do seu alimento. Existe essa relação da necessidade nutricional do teu perfil com esse portfólio? Como é que funciona isso? E até em termos regulatórios também, quais são os desafios e limitações que vocês têm? Bom, Carol, sim, sempre existe essa preocupação, então, desde o briefing do produto, a hora que a gente está pensando nele, para quem que eu quero, qual o objetivo, e o que começa a fazer sentido ali, a gente pensa muito na sinergia entre os micronutrientes, principalmente, mas a nossa legislação ainda está amadurecendo em relação aos suplementos, né? O que nos impede de fazer muita coisa que a gente gostaria, de usar muitas matérias-primas que a gente gostaria, mas é muito gostoso, já melhorou muito, quando eu falo que está amadurecendo, a gente tem que entender que já melhorou muito, né, nos últimos anos, assim, a possibilidade, inclusive, de trabalhar com mais vitaminas e minerais, com quantidades um pouco maiores, né, mas dentro, ainda sendo suplemento alimentar, ainda sendo, não sendo medicamento, né, mas é bem desafiador. Então, tem substâncias super simples, assim, às vezes até fitoterápicos, que parece que é uma coisa tão simples, que a gente toma chá o tempo todo, né, e não consegue colocar isso dentro de um suplemento. Mas a tendência é que as coisas, até por conta de bastante ciência, de bastante trabalho, de bastante comprovação de eficácia, segurança, né, eficiência. Eu tendo a crer que a Anvisa vai flexibilizar um pouco mais as coisas daqui a alguns anos, como já tem acontecido, mas o nosso processo aí de criação é muito assim. Então, a gente começa, tá, qual é a dor, né? O que eu quero atuar, tá? Vamos pensar num produto para pele, tá? Quem é esse consumidor? Você já tem uma ideia do target? Quais são as vitaminas e minerais exatamente, como você falou, que nessa faixa etária um pouquinho pode ter um pouco maior de deficiência, ou o que realmente eu posso ajudar em sinergia. Então, aliás, eu falo que é a parte mais gostosa de qualquer departamento aí da empresa, é justamente poder fazer esse brainstorming aí, você pensar como é que seria o produto final ideal. E geralmente a gente consegue, obviamente que no meio do caminho tem algumas questões de estabilidade, que a gente acaba tendo que abrir mão, ou algumas outras questões aí de interação mesmo entre micronutrientes, que não vai dar um resultado muito bom no final. Então, mas o começo mesmo da história é sempre a necessidade nutricional, é sempre aquela dor que a gente quer atingir. E a gente tem uma coisa muito, muito bacana assim dentro da Nutrify, que é de entregar soluções, sabe? Então, me corta o coração quando a gente vê agora, por exemplo, nessa fase que a gente está vivendo, né, de pandemia, as pessoas vão à farmácia, alguém pegou Covid, né? Aí o familiar mais querido vai lá na farmácia, compra um monte de suplemento, zinco, vitamina C, própolis, e compra um monte de suplemento, aquele monte de coisa. Então, quão gostoso seria ter um produto destinado para cada fim, né? E a gente trabalha bastante pensando nisso, né? Até quando a gente pode entregar soluções, sabe? Eu tenho esse produto que pode atingir tais benefícios e que seja mais simples para o dia a dia. Porque senão a gente acaba tomando um monte de coisa, eu acredito que isso acontece
que a maioria das pessoas, né, tem tanta coisa que a gente sabe que faz bem, quantas cápsulas a gente vai ter que tomar por dia, né? Então, essas soluções aí também nos motivam muito a fazer suplemento, né? A ser aquele suplemento preciso. Muito bom. E você falou uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer indústria de alimentos e suplementos que se preza, vamos dizer assim, é ter, desde o início, pensar no brainstorm, com cientistas fazendo parte dessa jogada, sabe, gente? Trazer o nutricionista para esse momento. Não adianta depois que você idealizou um produto, você querer costurar ele com a nutrição. É ao contrário, né? A nutrição É o cada vez contrário. mais o CE é a estratégia do teu produto, precisa estar lá desde o início. Eu acho que isso é um erro que muitas indústrias ainda cometem, né? A área de P&D, a área regulatória, a área de nutrição são áreas de suporte, não são áreas estratégicas. E a gente tem que trazer para cima do palco essas áreas para a gente ter produtos cada vez mais assertivos, né? Nossa, eu Érica, concordo muito, Carol. Até fazendo um parênteses, eu fico imaginando, assim, na hora que a gente está trabalhando no brainstorm mesmo, pensando no produto, né? Lá no comecinho dele mesmo, o quanto a nutrição é fundamental e lá na comunicação também, né? De você acertar o que você vai falar daquele produto, porque você fica fazendo promessas, né, de várias propriedades funcionais, também não é bonito, porque nós, enquanto cientistas, né, a gente sabe que nenhum produto sozinho vai fazer grandes mudanças, né, que a pessoa precisa ter toda uma questão de saudabilidade, de qualidade de vida, para que aquele produto realmente seja funcional, né, isso que é bacana. perfeito. Não nutrição lá no final também, né? Não tem pó de pirilim pim pim mágico, né? É perfeito, acho que é isso aí. E você falando em comunicação, que é importante, o stakeholder da nutrição, o nutricionista, o prescritor, para vocês é fundamental e provavelmente peça-chave desse crescimento aí de dobrar de tamanho a cada ano. Vocês investem muito na conversa com esses nutricionistas, né, Érica? Conta para a gente um pouco mais como isso funciona dentro do dia a dia aí de vocês, esses representantes em campo, quais as regiões vocês atuam, o que você pode abrir desse trabalho? Bom, 100% da nossa verba, das nossas ações de marketing sempre foram voltadas para o profissional de saúde. Até porque alguns diferenciais competitivos do produto, da marca, só são percebidos por ele no começo, né? Por exemplo, a escolha de um aroma natural ao invés de um aroma sintético, a escolha de uma fonte natural de um micronutriente ao invés de uma fonte sintética, né? Então, isso, alguns valores realmente só o profissional de saúde consegue ver. Então, a gente sempre teve esse objetivo, assim, primeiro a gente vai mostrar a marca para o profissional de saúde, né? Mais recentemente, até em virtude da aceleração digital aí promovida pela pandemia, nós precisamos melhorar aí, fomos obrigados a melhorar o relacionamento com esse consumidor final, investindo num plano de comunicação mais abrangente. Então, hoje, principalmente através de uma comunicação digital, a gente está mais próximo do consumidor, mas, de fato, isso nunca foi o mais importante para a Nutrify. A gente sempre quis e sempre investiu muito para conversar com o nutricionista. Seja através dos nossos propagandistas, você falou de região, a gente está nas principais capitais. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer as visitas virtuais aí, que já são mais aceitas pelo prescritor, né, por conta da necessidade de não estarmos fisicamente juntos, né? Então, a gente consegue fazer as visitas virtuais. Estamos trabalhando hoje de uma forma bem híbrida, né? Então, tem visitas virtuais, tem visitas presenciais, e é muito gostoso, né? Estar perto do prescritor, estar no consultório, isso é muito bom para a gente, isso é uma grande lição. Então, é daí que vem o feedback, né? É essa comunicação aí que traz para dentro de casa exatamente aquilo que a gente sabe que são dores e são necessidades do prescritor. Mas hoje a gente já tem um trabalho de segmentação mesmo, um CRM mais sólido, a gente tem uma equipe de marketing digital e de e-commerce aí bem madura, e embora o e-commerce da Nutrify sempre tenha sido um canal bem relevante para a gente, né? Mas em 2020 cresceu muito mais, e a tendência é que cresça ainda mais nos próximos anos.
o relacionamento, né, Érica? Não é você levar só um lançamento de produto para aquele nutricionista e depois nunca mais visitá-lo, ou lembrar de visitá-lo só quando você tiver uma outra inovação muito estratégica. O que vocês fazem é um trabalho de comunicação consistente, né, com recorrência. E aí tem o resultado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, você investir dessa forma mais linear, eu acho que é fundamental para esse target, né? Eu acho que o A trabalho... antiga frequência e sequência, né, Carol? Isso. É isso mesmo, tem que ter, né? Érica, dentro dessa marca que a gente está falando de conceitualmente mais feminina, uma marca liderada por uma mulher, né, que tem ali todo esse DNA, eu imagino que vocês existam também uma certa cobrança, não sei, me diga se é verdade. Ah, é uma marca feminina, tem mulheres dentro de casa também, essa coisa de igualdade de gênero, porque o mercado da suplementação, o bodybuilding, era muito masculino, né? Quando você levanta essa bandeira, como é que fica isso dentro dessa questão mais social e igualitária hoje? Realmente, dentro da companhia, não é uma questão de preferência, mas de afinidade com a marca e com seus valores mesmo, né? Considerando que no Brasil ainda os nutricionistas são muito mais mulheres, né, do que homens, isso seria até uma consequência. Hoje, 80% basicamente dos colaboradores de Nutrify são mulheres. Então, mas assim, nessa semana a gente contratou e começou um diretor de arte homem, passou por um processo seletivo aí concorrendo com diversas mulheres e ele se destacou exatamente pela afinidade com a marca e com seus valores. Eu costumo dizer que a capacidade técnica é commodity, né? E o que importa num profissional é a sua inteligência emocional, o quanto ele compartilha do mesmo propósito, da missão e dos valores da marca. Então, isso independe completamente de gênero, é muito mais uma questão de afinidade mesmo. E, de novo, esse monte de nutricionista que a gente tem na companhia acaba sendo naturalmente aí mais feminino, né? Mas tem muito mais a ver com afinidade do que gênero, sem dúvida. Mas tem alguns meninos enciumados que falam, as meninas da Nutrify, sim, né? Principalmente porque na Integral Médica eu acho que eu não consigo olhar agora, mas eu falo depois. Deve estar bem equilibrada, mas se bobear a mulher, os homens ainda são maioria. Mas a Nutrify não, então é sempre as meninas da Nutrify, né? Mas temos homens muito competentes, né, na equipe também. Certo, tá certo. Érica, muito obrigada pela conversa. Eu acho que tem insights muito enriquecedores aqui, a gente falando desse mercado feminino e principalmente dentro da nutrição também. E eu vou deixar aqui aberto para você dar o recado final, as dicas para quem quer trabalhar com esse público, né? Quais seriam aí para quem está sentado numa cadeira de marketing como você e precisa lançar um produto, ter uma linha, uma extensão de linha, pensando em mercado feminino, quais as dicas que você dá? Olha, sem dúvida nenhuma, Carol, fundamental entender as diversas fases da mulher aí. Isso é um grande desafio, né? E o mais gostoso é que a mulher de hoje sabe que ela tem que se preocupar, por exemplo, com a sua fase pós-menopausa muito antes dela chegar, né? Que evitar perda de massa muscular, evitar o envelhecimento mesmo, as doenças metabólicas aí que eram consequências do envelhecimento, isso tudo é um processo de prevenção de longo prazo, né? Então, você entender todas essas fases, o prioridade para a mulher, dependendo das suas fases de vida, isso é muito importante, e aproveitar esse conhecimento que é recente, de que a prevenção é algo para a vida, né? Que você se prepara para o envelhecimento muito antes dele chegar. Então, as suas escolhas durante a tua vida inteira respondem à qualidade de vida aí da sua velhice, né? Da chegada aí do seu envelhecimento. Então, conhecer isso a fundo, e aí, de novo, a gente volta para a ciência, então não é só produto, não é só comunicar, não é só fazer grandes ações de marketing aí para vender produtos para a mulher, conversar com
com esse instinto mesmo de proteção, né? E deixar isso muito claro, que a gente está preocupado com saúde e não é com um hoje. Isso, para a Nutrify, por exemplo, é muito importante, porque essa história de pessoas reais, né? A gente usa até muito isso como slogan, alimentos reais, vida real, né? Pessoas reais, porque você saber que aquilo é o seu dia a dia, então que ele seja o mais natural possível, que ele seja o mais próximo da natureza possível, né? E conhecer de fato essa mulher. Isso é bastante importante. Perfeito. Obrigada pela conversa. Espero que a gente tenha inspirado e ajudado aí nossa audiência a trabalhar mais e melhor com mulheres, de mulheres ou de homens para mulheres, por mulheres, né? A gente precisa trazer mais saúde mesmo para a nossa nação e principalmente para as mulheres, esse lado feminino do Brasil, que é uma força motora super importante. É Obrigada, verdade. Érica. Até a Obrigada a próxima. vocês. Até!